Então, irmãos que estão aí atrás organizando as fileiras, que possam olhar se tem algum lugar vago para que os irmãos e irmãs que estejam sem lugar para se sentar, que eles possam se sentar para que não tenham que retornar para casa ou ir para outro lugar. Então tem alguns lugares vazios. Eu acredito que todos vão conseguir se sentar. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, Senhor salvou o nosso espírito e nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança eterna para que possamos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa sua graça, Senhor. O Senhor nos salvou nesse último tempo, o Senhor nos distinguiu nesse último tempo. Senhor, que nesse último tempo possamos viver somente para o Senhor, que possamos viver dentro da igreja obedecendo, sujeitando ao seu trabalho. Que o Senhor possa estar sempre conosco, que o Senhor possa segurar as nossas fraquezas e nos conduzir para o meio da verdade. Senhor, nos agradecemos por toda a sua graça. Nesse tempo agora, nós todos estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós possamos aprender a sua palavra e possamos estar em comunhão. Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão em vários lugares, que estão ouvindo a sua palavra, mas não estão podendo se reunir aqui, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para a vida de cada um deles. Que o Senhor permita para que nenhum deles se perca no meio dessa dificuldade. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária. Que o Senhor possa nos ensinar qual dever, qual trabalho que deve ser feito. Que o Senhor possa manifestar a sua palavra, a sua graça para nossas vidas, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pelo mundo, pelo nosso país também. Que o Senhor possa cuidar de todos esses irmãos e irmãs, Senhor. Que o Senhor possa protegê-los dentro da sua santidade. E que o Senhor Deus permita para que eles possam viver mais arduamente, mais esforçadamente para o seu trabalho. E assim, eles possam ser beneficiados para a sua glória, Senhor. Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde daqueles que estiverem no meio da doença rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade. Aqueles que estiverem no meio da tentação. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, para que nenhum deles realmente se desempare no meio da graça, Senhor. Esse tempo todo nós dependemos somente do Espírito Santo para conduzir e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 내가 매일 기쁘게 술래의 길에 행함은 주의 팔이 나를 안보함이요. 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이라. 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다. 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행하는 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께
않네. 모든 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네. 할렐루야 함께하시네. 쏟은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니라. Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Eu irei ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 주일 아침에 Pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a palavra para nos enchermos do Espírito Santo. Nós recebemos a salvação pela graça de Deus. E agora nós temos a esperança eterna de podermos entrar no reino do Senhor Deus, nos tornamos em seus filhos. E enquanto nós recebemos essa salvação, quem nos faz compreender essa graça é o Espírito Santo. E não somente para compreendermos a graça, mas dentro daqueles que creem, daqueles que receberam a salvação, o Espírito Santo, ele habita. É por isso que após recebermos a salvação, nós temos recebido o perdão dos pecados, nós temos nascido de novo, nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós somos herdeiros para dar continuidade a essa graça do Senhor Deus no reino de Deus. Então, isso tudo ocorre através da grande graça que nós temos crido no Senhor. Todos nós recebemos essa graça. E agora nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Após recebermos a salvação, é importantíssimo crermos que o Espírito Santo habita em nós. Porque o Senhor Jesus, ele disse que quando ele partisse, ele iria enviar o Consolador para nós. E o Consolador, ele habitará dentro de nós e estará junto conosco para a eternidade. O Consolador é o quê? É aquele que ajuda, o conselheiro. Então, tem esses significados. Então, o Senhor nos faz compreender a graça do Senhor, as nossas fraquezas, e Ele nos protege, Ele nos consola e nos conduz para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora como cristão, como filho do Senhor Deus, precisa aprender a viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então, não tem como você se satisfazer somente com o coração. Ah, eu recebi a salvação e eu estou bem. Ah, já que eu nasci como um homem, eu preciso viver como um homem. Então, não tem como eu viver a vida como um animal e morrer, não é mesmo? Não tem como eu fazer algo pior que um animal. Então, vamos pensar, quanto mais o seu pai é importante para a sociedade, quanto mais especial ele é,
Mas você precisa se esforçar para dar glórias ao Pai. 아버지 Mas você precisa se esforçar para se parecer com seu Pai. 살아가는 게 Então isso é muito importante na vida. 우리가 구원받은 우리는 Então, se nós recebemos a salvação, o Senhor Deus é o nosso Pai. 그 영광 Então, aquele ser tão grandioso, incrível, é o nosso Pai. Então, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós nos tornamos em herdeiros do Senhor. Então, o anjo é um ser impressionante, mas não tem como se tornar filho de Deus. 히브리서 1장 24절에 보면 천사는 Então, se olharmos em Hebreus capítulo 10, ele fala que sobre os anjos, que são servos que estarão nos céus para nos servir. Então, os anjos, eles estão ao nosso lado, então, mas nós não percebemos, mas existem várias palavras assim na Bíblia. E o Espírito Santo habita em nós. 제자들은 Então, os apóstolos, durante 3 anos e meio, serviram o Senhor Jesus e andavam junto com ele. Mas após a partida do Senhor Jesus, 하나님의 o Espírito Santo veio para eles. Quer dizer que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, é tudo o mesmo significado. 영지어다 세상 끝날까지 Então, o Senhor, ele diz que até os confins da terra ele estará junto conosco. Então, mas como? Se o Senhor Jesus que partiu, ele estará junto conosco. Porque o Espírito Santo, ele veio para dentro de nós e estará conosco até os confins da terra. Quer dizer que o Senhor Deus Pai estará conosco. Quer dizer que o Espírito Santo, ele estará conosco. Tudo isso tem o mesmo significado. 이제 그래서 É por isso que até o fim da terra, 자녀로 합당하게 살도록 o Senhor Deus, ele nos ajuda para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Ele nos conduz, ele nos protege. 그렇기 때문에 E é por isso que, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa viver de forma adequada como filho do Senhor Deus, como povo de Deus. 살아야 되는데 우리의 어떤 열심이나 자기 의지 Mas isso não acontece pelo seu esforço, 도우심으로 para sua própria decisão. 성령의 도우심 Tudo isso acontece somente através da ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, nada ajuda. Então, em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor diz: Eu vim para que eles tenham a vida e tenham em abundância. 주님의 생명을 Então, é para que nós possamos receber a vida eterna diante do Senhor Deus. Então, o que significa, então, a próxima palavra, abundância? Quer dizer que após recebermos a salvação, nós temos a vida. Então, essa vida, ela precisa continuamente ser nutrida, precisa ser suprida. Então, todo animal, todo ser vivo que existe no mundo, para manter a vida, ele precisa crescer, ele precisa se alimentar, ele precisa se nutrir. 을 받아야 돼요. 필요한 것을. 우리가 하나님의 자녀로 Então nós, para podermos crescer adequadamente como filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Mas como isso acontece? 계속해서 Através da ajuda, através da nutrição que o Senhor nos permite, que é em abundância. 또 요한복음 Então, se olharmos em João capítulo 1 também, versículo 16, 보면은 우리가 então nós recebemos a graça da graça em abundância. Então quer dizer que existe a graça do Senhor Deus dentro da nossa vida e a verdade. Essa graça e a verdade, realmente elas são nutridas, elas são dadas para mim. Quer dizer que recebemos a graça da graça. 공급받아야 돼요. Então, se você não receber a nutrição contínua, até as plantas, elas também morrem. Então, elas precisam receber o sol, precisam receber a água, porque senão elas vão secar e morrer. Não tem como crescer, não tem como dar frutos. Então, mesmo que dê frutos, tem em certos momentos que ele não consegue se manter e somente se seca e morre, não é mesmo? Os animais são a mesma coisa. Precisam continuamente receber essa nutrição, a alimentação. A nossa vida de fé também é a mesma coisa. Então, o Senhor Deus, Ele nos permite continuamente o que nós precisamos. Então, nós precisamos aprender a receber continuamente essa nutrição do Senhor. Então, nós precisamos crer que dentro de uma pessoa que recebeu a salvação existe o Espírito Santo e que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele conduz toda a minha vida, ele cuida da minha vida, e quando eu vivo conforme o Espírito Santo, eu vou estar cheio do Espírito Santo. Então o Senhor, ele disse para nós não nos embriagarmos, nós precisamos estar cheios do Espírito. Recebei-vos o Espírito, enchei-vos do Espírito. Então quer dizer que uma pessoa que bebe e se embriaga, ele
começa a falar coisas que não conseguia falar no dia a dia. Começa a gritar, ou começa a xingar contra os outros, começa a irritar, ou faz coisas horripilantes. Ele não está em si ali. Porque a bebida pegou aquela pessoa, dominou aquela pessoa. Então, porque realmente o que o Senhor ele diz? A embriaguez é a dissolução. Quer dizer que a pessoa vive no meio da confusão. Dissolução é você viver do jeito que você quiser, sem foco, perdido. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vive conforme o Espírito Santo. Então, coisas que você não ia reparar no dia a dia, a palavra do Senhor você consegue testemunhar muito bem, você consegue viver conforme a palavra do Senhor Deus. Você não tem medo em relação a viver conforme o Senhor. Você começa a viver de forma adequada como um cristão. Você tem força para fazê-lo. Quando você está no Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. Isso é você estar cheio do Espírito Santo. Se você não consegue fazê-lo, quer dizer que mesmo você tendo recebido a salvação, você vive conforme a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E espiritualmente isso nem funciona. Mas até o velho homem que está dentro de si, ele está ali cuidando dos seus pensamentos, dominando a sua vontade, quer dizer que você vive preso a isso. Você viver conforme a carne é desde o tempo de Adão, durante milhares de anos. Tem realmente descido como um costume, uma cultura, e nós estamos apegados a isso. Então, viver conforme a carne é algo muito natural para nós. Mas agora, o Espírito Santo, ele já nos cativou. Agora nós estamos sobre as mãos dele. Então quer dizer que agora nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. E como isso funciona? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desejar estar no Espírito. Então, mas tem pessoas que gostam de se gloriar dizendo: eu recebi a salvação faz tempo. Ou ele querer mostrar a sua vivência no dia a dia falando: eu sempre vivi pelo Senhor. Mas isso tudo realmente não tem significado nenhum se você não está cheio do Espírito Santo, você não tem esse verdadeiro testemunho em sua vida. Então, realmente, antes de recebermos a salvação, nós recebemos a salvação como pecadores imundos. E até entrarmos no reino do Senhor Deus, nós vamos mudando pouco a pouco. Então, dizem que demora 7 anos até uma larva virar uma cigarra. E nos Estados Unidos é 14 anos, demora bem mais. Então, aquela larva realmente que estava se rastejando por aí, ele agora se tornar uma borboleta, começa a voar. Sair daquele casulo como uma borboleta e começar a bater as suas asas. Então, aquele inseto tão pequeno, dizem que ele voa por volta de 1.500 quilômetros. Então, nós podemos ver isso no reino animal. Então, realmente centenas, milhares de borboleta, como se fosse uma nuvem, de México aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao México. Na primavera, eles voam desse jeito, a borboleta. Daquela largata que andava de um lado para o outro, rastejando, comendo folhas. Mas existe um ensinamento nisso para nós. Então, nós todos que vivemos nessa terra, agora nós nascemos como filhos do Senhor Deus. Nós nascemos de novo. Nós até podemos entrar no reino do Senhor Deus. Cada momento mais mudamos. Somos transformados. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, 22... Então, realmente ele fala, esse corpo precisa ser mudado, um corpo tão fútil, tão pequeno, cheio de pecado. O pecador precisa mudar como o do Senhor, de forma santa, de forma gloriosa. Quer dizer que esse corpo vai ser transformado. Até que esse dia chegue, nós precisamos mudar pouco a pouco, ir mudando. Cada momento mais, você precisa se santificar. Então, nós precisamos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso é pouco a pouco, vai progredindo. E nós precisamos desejar isso. Por que nós aprendemos a Bíblia? Eu vou aprender muito da Bíblia para usar em algum lugar? É porque eu quero me mostrar para os outros que sei da Bíblia? É para vivermos conforme a palavra do Senhor Deus.
é para conseguirmos ganhar a vida, possamos estar cheios da maior graça do Senhor, possamos ter o maior galardão diante do Senhor Deus, que nós possamos crescer como filhos do Senhor Deus, que nós possamos viver de forma adequada como filhos do Senhor Deus. É para isso que nós aprendemos na Bíblia. Então, mesmo que você coma a melhor comida, se você não consegue digerir, de nada adianta você comer daquela comida. Então, a palavra do Senhor Deus, realmente ela precisa estar dentro do nosso coração para nos mudar. Então, nós continuamente estamos falando sobre esse assunto, mas tem pessoas que receberam a salvação faz tempo, então elas já estão acostumadas a não querer obedecer. Então, eles falam, fala que temos o Espírito Santo, mas é possível viver assim? Então ele quer realmente toda hora se incluir ali, falando, como que uma pessoa do mundo pode viver? É como que alguém pode viver diferente das pessoas do mundo? E começa a dar desculpas, querendo realmente se redimir no meio disso. Então, se você tem um coração de querer viver diante do Senhor Deus, o Senhor, Ele disse que Ele nos ajuda, Ele cuida, Ele realmente provê de toda a sua graça no meio da nossa dificuldade, no meio das imperfeições. Então, quando nós desejamos. Então, realmente um pecador, ele precisa depender diante do Senhor Deus. Ele precisa pensar que todas essas coisas que estão aqui na Terra realmente vão desaparecer. Não existe nada neste mundo. Tudo o que é em vão. Ele precisa buscar a graça diante do Senhor Deus para que possa receber a salvação. Porque assim, recebendo a salvação, essa pessoa ela pode receber a graça. Mas até as pessoas que receberam a salvação precisam depender mais do Senhor Deus para que possam estar cheios da graça do Senhor. Como é que eles vão viver se não tiverem a graça do Senhor? Então precisam estar cheios do Espírito Santo. Mas as pessoas falam, como assim está cheio do Espírito Santo? Eles falam, essa palavra é somente para pessoas especiais. Como assim pessoas especiais? Essa palavra foi dita para todos os cristãos. Então isso é a ordem do Senhor. Então hoje também eu quero pregar sobre esta palavra. É por isso que hoje nós iremos ver a importância de por que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Será que eu posso deixar de receber? Então eu quero falar sobre a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. E agora, conforme a palavra do Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nós temos lido. Então ele disse para nós andarmos em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá o coração de querer viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, realmente existe um velho homem dentro de mim, existe a carne que quer lutar contra o Espírito do Senhor. Como em Romanos capítulo 7, existem vários lugares da Bíblia falando que a minha carne se opõe ao Espírito. E é por isso que após recebermos a salvação, existem duas grandes personalidades que brigam. É o Espírito que está dentro de mim e existe o velho homem que não quer ver conforme o Espírito. Então como é que nós devemos fazer? Então eu vou para a igreja e canto, parece que estou vivendo diante do Senhor Deus, mas quando eu vou ao mundo parece igual uma pessoa do mundo que querendo viver pelas coisas do mundo. Então, isso é o que? Parece um morcego que não parece... Não é nem um rato, não é nem um pássaro. É o que? Um meio termo? Não tem como ser assim. Então, o Senhor ele disse, andai em Espírito. Para andar em Espírito, você precisa estar cheio do Espírito. Então, eu preciso estar apegado ao Espírito para que isso aconteça. O Espírito Santo, ele precisa conduzir a minha vida, ele precisa estar sobre a minha vida. Sobre. Então, toda a minha carne que está em mim, existem os desejos. Claro que existem os desejos da carne em mim ainda. A vontade. Mas eu não posso viver conforme isto. Porque se eu seguir a vontade da carne, realmente eu não posso andar em Espírito. Então, nós podemos ver, existe a lei da gravidade. Eu estou segurando porque existe uma força, mas se eu seguir com a lei da gravidade, ele vai cair. Mas uma força maior do que a lei da gravidade está segurando. Então, não tem forças para fazer nada. Então, se nós olharmos para uma águia, que ela bate as suas asas e sobe para as alturas,
생명은 Então, ele vence essa lei da gravidade e pode subir, como em Romanos capítulo 8, versículo 2. Então, realmente, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois é a lei do Espírito da vida te livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte. Quer dizer que nós não temos mais condenação. Quer dizer que eu não vou receber mais julgamento, é isso? Não, não é isso. O que o Senhor ele está querendo dizer aqui? Quer dizer que um pecador, ao pecar, a lei condena a vida dessa pessoa. Então, a lei ela não desaparece, a lei está lá. Então, ele disse, não matarás. Então, os 10 mandamentos sumiu? Não. Então, o próprio Senhor Jesus disse que quem odeia, realmente, ele já assassinou. Então, realmente, quem chama de louco, quem realmente está praticando homicídio para com seu irmão. Então, o Senhor, a lei que ele permitiu, realmente é muito maior do que os 10 mandamentos. O Senhor disse, para não adulterarás. O que o Senhor Jesus disse? Ele disse que quem tiver a mulher em seu coração, desejar uma mulher em seu coração, ele já realmente pecou adultério. Então é muito maior do que o próprio mandamento. Então nós podemos dizer que a lei, o mandamento, a vontade do Senhor, realmente já condena a vida da pessoa quando a pessoa peca. É por isso que o Senhor ele disse para os judeus, então quem que irá condenar a vida de vocês? É aquele que vocês conhecem muito bem, Moisés. Então, mas o que significa não ter mais condenação em Cristo Jesus? Quer dizer que quem está dentro do Senhor Jesus, Cristo Senhor Jesus, realmente existe a lei da vida que está ali dentro. Quer dizer que é o poder diante do Senhor. Então, quer dizer que quando você está dentro do corpo de Cristo, desde a cabeça até os pés, você tem toda a energia fluindo. Você tem o sangue realmente sendo pulsado por todo o corpo. Então pode ser que quando eu bater com a mão, pode ser que alguma coisa possa ser quebrada, mas não está a força na mão, a força está no braço, no corpo, tudo ligado. É por isso que o Senhor, ele disse que nós já nos tornamos limpos. Como nós olhamos em João capítulo 15, versículo 3 a 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar frutos a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quer dizer que conforme essa palavra do Senhor, quando nós estamos com o Senhor, ele permitiu a vida para nós. Então nós precisamos permanecer no Senhor. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação precisa permanecer dentro do Senhor. Ele precisa estar dentro do corpo de Cristo. Esse dedo está ligado ao corpo, é porque ele está conectado ao corpo. Se ele cair, ele caiu do corpo. Então o que esse dedo vai fazer? Esse dedo não consegue fazer nada sozinho. Será que uma pessoa que recebeu a salvação pode viver a vida de fé sozinho? Quando recebe a salvação, parece que recebeu a salvação sozinho, mas após a salvação, ele não está mais só. Após o seu nascimento, existe o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, vó, avó. Então, realmente existem várias pessoas. Quando eu recebo a salvação, eu não estou mais só. Quer dizer que o Senhor Deus, Pai, Ele está conosco. Quer dizer que é uma igreja onde nós podemos chamar de Pai. Quer dizer que nós podemos permanecer ali dentro. Então, nós continuamente recebemos a nutrição do Senhor, nós podemos crescer, nós podemos servir ao Senhor, que é a cabeça do corpo. Cada momento mais nós podemos viver uma vivência de mudar. E isso não acontece sozinho. É impossível acontecer sozinho. Então o Senhor disse para nós permanecermos nele e então ele permanecerá em nós. Então realmente o que significa isso? Quer dizer que quando nós estivermos no Senhor, o Senhor irá trabalhar em nós. Então o Senhor ele estará em nós. Então o Senhor ele estará agindo. Será que o Senhor está parado? Não. O Senhor ele muda a vida daquela pessoa. O Senhor ajuda para que essa pessoa possa viver pelo Senhor. Continuamente o Senhor trabalha para que ele possa fazer algo pelo Senhor. Assim como a videira, se ela não estiver ligada à videira, o galho não estiver ligado à videira, ela não consegue fazer nada. Então, realmente, a vara está conectada à videira, ele pode receber os nutrientes, a água, tudo que vem da videira através da raiz. Então, quer dizer que naturalmente ele cresce, naturalmente ele pode dar frutos, naturalmente pode dar folhas. Então, o único dever da vara é estar ligado à videira. Ele não tem trabalho nada. Ele não trabalha em nada para dar fruto. É algo natural. Então, esse natural que eu estou falando não é
de qualquer jeito, não é por acaso, não é por si só. Não confundam. Quando você está ligado à videira, naturalmente você pode dar frutos. Então, o Senhor, Ele disse que quando não estiver ligado à videira, realmente secará como uma vara seca, como um galho. Então, realmente, o Senhor, Ele está dizendo que você vai para o inferno para ser queimado? Não é isso. Quer dizer que é uma pessoa que, quando estiver no mundo, ela não é útil para nada. Então, é como se uma pessoa, você não sabe se está viva ou morta. Então, isso é algo muito importante. Para nós podermos viver a vida de fé, nós precisamos pensar seriamente sobre esse assunto. Ah, eu vou para a igreja, eu vou ali, estou com os irmãos, eu oro, eu assisto a palavra. Isso até uma pessoa que não recebeu a salvação faz no mundo. Muito normal. Então, mas nós cristãos estamos vivendo diante do Senhor. Nós precisamos receber a nutrição do Senhor. Nós recebemos a graça dentre a graça. Nós estamos recebendo a vida diante do Senhor. Nós podemos receber, estarmos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos mudar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação para uma pessoa que não recebeu a salvação é totalmente diferente. É só olhar, a vida deles são diferentes depois. E é por isso, para vivermos conforme o Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não é seguir a carne. Então nós precisamos seguir o Espírito Santo para que nós não andemos na carne. Então, porque os desejos da carne fazem inimizade contra o Espírito, vão contra o Espírito. Então isso ele está dizendo essa palavra para as pessoas que receberam a salvação. E para uma pessoa que recebeu a salvação existe a vontade da carne. Então era bom se a vontade da carne desaparecesse de nós, mas ela está lá. Por que está lá? Então nós temos a vida do Senhor, nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós. Então esses dois estão brigando agora. Então, o Espírito Santo vai contra a carne e a carne vai contra o Espírito, não deixando ver conforme o Espírito. Então, brigam um contra o outro. Então, ir contra quer dizer que é against em inglês. Você está indo contra. Você briga. Você realmente se opõe. É por isso que se olharmos no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele fala: vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Essa carne, ela luta contra o Espírito. A carne luta contra a vida. O pecado, a carne, faz inimizade contra Deus. Olha isso, não é incrível? O pensamento da carne se torna inimigo do Senhor, fazer inimizade. Fazer inimizade, se opor, é tudo o mesmo significado. Então, o problema é esta carne. Então, para não fazer a vontade da carne, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, a minha vida, tudo que eu tenho, precisa estar no Espírito Santo. Eu preciso viver conforme Ele. Então, mas eu estar vivendo conforme o Espírito Santo, ou estou vivendo pela carne, eu não estou nem aí, só viver do jeito que você se sentir confortável, sopra o vento, então vai conforme o vento, a água leva, então é levado junto. Então, está soprando o vento, está vindo uma grande tempestade. Então, se nós olharmos hoje em dia, nós temos um motor para ir contra o vento, contra a maré, contra a onda. Então, o barco pode ir para onde ele bem entender. E quando existe uma grande tempestade, eles descem a âncora e conseguem se manter ali fixos. Não é? Existem maneiras. Mas uma pessoa estar ali de um lado para o outro, ver do jeito que ele deseja. Então, é só de olhar, eu já sei, vai parar no mundo. E não é nem que não acredito. Ele vem, domingo ele vem, para ouvir a palavra. Então, eu agradeço por vir para a igreja, mas até quando você vai viver assim? Parece que eu estou resmungando contra vocês, não é? Mas vocês precisam entender isso como uma advertência. É um clamor diante do Senhor Deus para vocês. Então, se nós olharmos essa palavra,
Então, o diabo, 성품을요. realmente, ele usa essa concupiscência carnal para nos derrubar. Se olharmos em Gênesis capítulo 3, 예, 사단이 o diabo, para tentar derrubar Adão, o que ele fez? Sabem a Eva? 하와 Ele foi até a Eva 하와에게 와서 e disse: 참으로 Ah, o Senhor Deus disse para não comer de todos os frutos daqui do jardim? 예, 아담에게 Então, o Senhor ele disse para não comer do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Naquele tempo, a Eva nem existia ainda. Só existia Adão. O Senhor disse naquele momento. 그러면 하와는 자기 Então, Eva ouviu do seu marido que o Senhor havia dito desta maneira. 그러니까 É por isso que os frutos que estão ali no jardim do Éden podem comer à vontade, mas essa aqui não pode, porque você vai morrer, você tem que tomar cuidado. 그 조심해. Adão deve ter dito assim, não é? 아담이 그랬겠죠. 그런데 Mas Satanás, 아담에게 se for até Adão, Adão não vai ser derrubado. 그런데 Mas qual é a pessoa mais amada de Adão? 하는 Eva. 예, 하와 Então ele falou que é o meu osso dentre ossos, carne de dentro das carnes. Então realmente quer dizer que ele ama. 그 Então a Eva disse para Adão, 아담에게 disse, querido, você só me ama, não é? 나만 사랑하시지요. 그래. Ele falou, só tem você, tem outra? 있노? Então é uma história engraçada, não é? 재밌는 얘기. Então claro que só tem ela, é só uma amada. 그러니 뭐 Então como ele deve ter amado tanto a vida dela? Mas o diabo usou isso também. 그러니까 É muito fácil derrubar usando a Eva. A Eva ouviu a palavra do Senhor Deus, mas ouviu o quê? 걸쳐 들었어요. Passando por alguém, através de Adão. Então, e a mulher, ela... Nós podemos falar em senso de decisão ou a vontade é fraco. Então elas caem rápido, elas são muito facilmente persuadidas. Então o diabo foi e falou, ah, foi mesmo, ele disse para não comer de nenhum fruto do jardim. O Senhor, ele disse para comer de tudo, ele disse para não comer somente essa. Isso não é estranho? Então, 하와 Eva ficou pensando. E a árvore que está ali no centro, 나무 실과는 ela disse, ah, o Senhor ele disse para não comer, não tocar 안에 언제 nela, porque senão irá morrer. Quando que o Senhor disse para não tocar? Então ela começa a adicionar o seu pensamento. Então o Senhor ele disse que certamente morrerás quando comeres dela. 되면은요. 뭐 영락없이 Quer dizer que nesse momento ela já foi derrubada pelo diabo. 어떤 사람들 Tem pessoas que aprendem a palavra do Senhor Deus, mas não aprendem diretamente. 누가 그래 Elas falam, ah, alguém disse que é assim. Ah, alguém falou que é isso, assado. 보태가지고 Então está juntando a sua ideia, o seu pensamento. É por isso que a Eva foi enganada naquele momento. 죽을까 하노라. O que a serpente disse naquele momento? O que Satanás disse naquele momento? Falou, não, você não vai morrer. Como é que você vai morrer comendo uma fruta? Você não vai morrer. 결코 죽지 않아요. Então, por que será que o Senhor Deus disse para não comer? Porque se você comer, seus olhos vão se clarear, você vai ter a sabedoria como Deus. Então, Deus, ele tem realmente cobiça em não desejar que você se torne como ele. Então, realmente vai ter sabedoria, os olhos vão se clarear, ele vai se tornar como Deus. 아유 얼마나 Então, como é uma palavra impressionante, não é? O homem foi criado conforme a vontade do Senhor Deus, como a imagem do Senhor Deus. É por isso que o homem não se satisfaz até ele estar no mesmo formato que Deus. 돈을 벌어봐도 Então, mesmo que você ganhe muito dinheiro, 꼭 만족이 없습니다. você não consegue se satisfazer. Mesmo que você ganhe todas as coisas deste mundo. As coisas que você vê pelos seus olhos, as coisas que você deseja na carne. Realmente você fala que você fez tudo. O Senhor ele permitiu para Salomão. Não sabem? Salomão ele provou de tudo que existe no mundo. E o que Salomão ele disse? Ele disse tudo que eu vejo, tudo que eu desejo, eu já fiz na vida. 다 해봤다.
Ele teve milhares de mulheres, concubinas, teve escravos, servos. Ele teve um exército gigante protegendo a vida dele. Ele era o homem mais sábio da terra. Vários reis do mundo iam para buscar a sabedoria que o Senhor Deus havia permitido a ele e davam ouros para isso. Então, onde já se viu um homem tão incrível como Salomão? Então, a glória e a honra neste mundo ele já teve. Ele fez de tudo o que ele desejava. Nós não conseguimos fazer o que nós queremos, não é? Mas Salomão, ele falou, eu tenho uma mulher bonita, eu quero, é minha. Então, ele tinha milhares de noivas, esposas. Ele trazia até as mulheres gentias para se casar com elas. Então, o que ele disse por fim da sua vida? Ele disse vaidade, 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 vaidades. Então, tudo que eu vejo realmente não é tudo em vão, de nada adianta. Então, como a água do rio não consegue encher o mar, realmente os desejos do mundo não tem como satisfazer a minha vida. Então, realmente você está no meio da loucura, desejando as coisas do mundo, mas que na verdade são em vão. Então, é tudo que vão ao vento e desaparecem. Então, pergunte para Salomão. Não precisa você tentar usufruir de tudo do mundo e depois ver como é que é a vida. É só perguntar para Salomão. Mas as pessoas do mundo se esforçam até o fim para pegarem isso. Então, quando nós éramos pequenos, nós pegávamos o espelho quebrado e ficávamos brilhando assim, não é? Jogando a luz e tentando pegar a luz ali que está refletindo na parede. Dá para pegar? Não tem como. Está pegando vento. Você está no vácuo. O desejo do mundo que as pessoas têm é dessa maneira. É como loucos que estão rindo, sorrindo com as coisas. Qual é a diferença disso? Então você está como um louco a vida toda, que por fim irá para os mortos. Qual é o desejo da carne? Se olharmos em 1 João, capítulo 2, versículo 12, ele diz para nós, não amamos este mundo, nem as coisas do mundo. Então, as coisas que estão no mundo, elas são a concupiscência da carne, os desejos, a vaidade deste mundo. Então, as coisas que são visíveis deste mundo, elas são os desejos do mundo, as coisas boas de se ver. Realmente a glória desta vida, desta geração. Então você tem o que? Os desejos da carne, os desejos sexuais. Então você ficar querendo satisfazer a vontade da carne. Continuamente você quer satisfazer o desejo da carne. Então você fica continuamente mexendo no nervo do homem, fazendo com que ele peque, continuamente vive desse jeito. Isso quem faz é o diabo. As coisas boas de se comer deste mundo, as coisas que parecem saborosas, os desejos da carne. Então, se olharmos tudo isso, são realmente a isca que o diabo colocou no mundo, para quando você morder, você ser levado para o inferno. Ele não pode roubar a salvação de um salvo, mas o diabo ele utiliza aquela oportunidade para fazer a pessoa não poder viver diante do Senhor Deus. Transforma ele em um ser totalmente inútil. Isso é exato. Pensem bem, pensem bem. Então realmente vamos pensar que vocês estão vivendo de forma adequada diante do Senhor Deus. É por isso que agora vão conseguir viver mesmo vivendo na carne? Então, aparece na Bíblia como é que o cristão deve viver. Ele está exato. Então vocês estão cada momento se parecendo conforme o que está escrito na Bíblia? Então, se souber somente através da cabeça, qual é o sentido disso? Você só ouvir e não praticar, você está enganando a si mesmo. Você está tentando enganar o Espírito Santo, você está tentando enganar a sua consciência. Então, até quando você vai viver assim? Me explique. Me desculpem. Mas isso eu me sinto tão abafado, é por isso que estou falando isso para vocês.
É por isso que após recebermos a salvação, 마귀는 이 육체의 소욕을 o diabo ele utiliza essa carne para que nós não consigamos obedecer à vontade do Senhor Deus. Nós olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 13. 너희가 Ele diz que quando nós vivemos conforme a concupiscência da carne, nós certamente iremos morrer. Então, se você viver conforme a carne, você irá morrer. O que significa isso? Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação vai para o inferno? Não, quer dizer que a vivência dessa pessoa está morta. Então, parece que está viva, mas está morta. Então, você precisa se você vive em carne, você mata o espírito. Então, agora em espírito, você precisa matar os desejos da carne. Você precisa dominar sobre. Quem vive conforme o Espírito do Senhor é filho do Senhor Deus. Então, o filho do Senhor Deus é aquele que vive conforme o Espírito do Senhor. E isso é uma evidência. Isso é uma prova de que você é filho de Deus. Então, se nós olharmos para essas palavras, agora o Senhor ele disse para nós matarmos os desejos da carne através do Espírito. É por isso que em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele disse: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que significa isso? É matar os desejos da carne. Você precisa matar através do Espírito. Se olharmos em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25, vamos procurar. Vamos ler todos de forma silenciosa. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Daí que ele fala, os que são de Cristo Jesus. Então, aqueles que receberam a salvação, eles são de Cristo Jesus. Então, agora as pessoas que são de Cristo Jesus. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo não são de Cristo. Então, agora nós recebemos a salvação, nós somos de Cristo, nós somos pessoas que recebemos a salvação, então já que nós somos homens, nós somos de Cristo Jesus. Agora nós somos aqueles que crucificaram essa carne na cruz. Então, quem se crucificou ali na cruz é o Senhor Jesus, mas por que eu vou ser crucificado? Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, ele recebeu toda a maldição, o julgamento que nós merecemos receber, e recebeu e foi crucificado. Quer dizer que uma pessoa morreu por todos e os nossos pecados foram lavados, não é? Quando nós recebemos a salvação, nós compreendemos. E após recebermos a salvação, compreendemos mais uma coisa. Como em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Então, isso foi uma palavra feita pelo apóstolo Paulo. É a mesma coisa. Então, nós somos crucificados com o Senhor Jesus na cruz. O que o Espírito Santo está dizendo para nós? O Senhor Jesus, ele não morreu somente para você. Você também morreu com ele na cruz ali. Então, aqueles que são de Cristo são aqueles que precisam crucificar essa carne, o velho homem, a concupiscência da carne na cruz. É preciso ser feito assim. Então, foi morto e foi sepultado. Agora não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Vocês conseguem imaginar isso? Ah, como é que isso pode acontecer? Mas o Senhor, ele disse na Bíblia que o fez. Quando nós recebemos a salvação, recebemos o batismo. O que é o batismo? Não é aquela coisa visual, não é uma cerimônia que eu estou dizendo. Não adianta uma pessoa, um pecador, receber batismo várias vezes. Não adianta. O que adianta uma pessoa, ela nem ter se formado no curso e receber o diploma? Isso é mentira, isso é falsidade. Então nós realmente morremos com o Senhor Jesus e nós somos sepultados com Ele. Então agora um novo homem vive em mim. Então uma pessoa que vai para o inferno agora morreu com o Senhor Jesus e agora ele está para viver a eternidade na cruz, com o Senhor nos céus, na verdade. Então eu que vivia conforme a carne morri e agora eu que agora vivo pelo Senhor estou vivo. É por isso que em Romanos capítulo 6, quando nós recebemos o batismo, nós somos sepultados com Cristo.
Quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados com o Senhor Jesus. E tudo acabou. E quando nós saímos da água, já não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu tenho uma identidade diferente. Agora o pecador morreu. O pecador que precisava ir para o inferno morreu. E agora nasceu um filho do Senhor Deus. É por isso que o Espírito Santo ele fala, você morreu na cruz. O Senhor Jesus está ali na cruz. E o que os judeus disseram ali embaixo? Ah, se tu fores o Filho de Deus, desce da cruz. Então eu irei crer. Então por que o Filho de Deus vai morrer desse jeito? Até o malfeitor ao lado do Senhor Jesus, ele disse, ah, se tu for o Filho de Deus, desça daí e me salve também. Então ele está zombando do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ele tivesse uma característica apressada, será que ele não tinha poder de descer da cruz? E é por isso que morreu? Quando vieram pegar o Senhor Jesus, então até Pedro, quando cortou a orelha do soldado romano, o Senhor ele disse, guarde essa espada. Porque se eu orasse ao Pai, realmente, será que o Pai não enviaria as 12 legiões e eles não poderiam tocar em mim? Realmente, se fizeres assim, como é que o trabalho do Espírito Santo pode acontecer? Então, realmente, todo o trabalho, a palavra do Senhor que Ele disse que iria nos salvar, que o Espírito Santo viria para nós, como é que vai acontecer? Não vai acontecer. Então, realmente é um grande problema. Então, nós todos fomos crucificados com o Senhor Jesus na cruz. Então, o que o pecador, o que o diabo ele está dizendo? Ele falou, nossa, você é filho de Deus, mas por que você parece tão coitado? Por que você sofre tanto? Por que você está aí na cruz? Desce daí. Então, ele faz todas as tentações possíveis, ele faz toda a zombação que ele conseguir. Durante 40 dias, quando o Senhor Jesus estava em fome, estava em jejum, o que ele disse? Para o Senhor Jesus transformar a pedra em pão. Será que o Senhor Jesus não consegue? Até com pedra o Senhor ele disse que poderia fazer a descendência de Abraão. Mas isso é o que? O desejo, a tentação do diabo. Então o diabo ele está nos tentando de igual maneira. Falando, se você é filho do Senhor Deus, por que você está sofrendo? Por que você vive desse jeito? Vive do jeito que você desejar também. Nem parece filho de Deus, por que vive de um jeito tão coitado, sem nada? O que nós precisamos dizer? Então você precisa dizer, eu morri na cruz, eu não posso ir. Então realmente nós todos que morremos diante do Senhor. Agora, o povo de Israel também, que saíram do Egito, viveram 40 anos no deserto após passarem o Mar Vermelho. Então, quantas vezes eles reclamaram, falaram, vamos voltar para o Egito, porque eles falaram, nós vamos seguir com Moisés e vamos morrer. Então vamos voltar. Então quantos que conseguiram voltar? Nenhuma pessoa conseguiu voltar. Por quê? Porque o deserto e o Egito, realmente existe uma separação. Eles estão indo para a terra de Canaã agora. Como é que eles vão voltar para a terra do Egito? Então, entre o povo de Israel e o Egito existe algo chamado Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho ele é aberto com o milagre do Senhor. Antes, sem o milagre do Senhor, como é que eles vão poder voltar para o Egito? Existe o Mar Vermelho ali. Mar Vermelho significa morte. Quer dizer que eu morri na cruz, eu não posso ir. Então nós precisamos ser assim. Nós somos de Cristo. Nós precisamos ser aqueles que dizem, eu fui crucificado com Cristo. Isto é a verdade. Isso é a realidade. Tomás, nós falamos, mas eu não morri ainda. Isso é mentira. Então você já morreu. Então, se você vive conforme a carne, você com certeza irá morrer. Porque essas é o que são realmente as ações de um morto. Morto espiritualmente. Então, se nós não vivemos diante do Senhor,
Realmente é como se nós fôssemos um morto que está levantado e andando de um lado para o outro. Uma pessoa que recebeu a salvação não pode ser assim, que segue a vontade da carne. É como se fosse uma coisa horripilante andando por aí. Não é? 그렇지 않습니까? Então, os mortos que são assim. Então o Senhor disse, realmente tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque Deus te esclarecerá, o Senhor te esclarecerá. Então realmente o Senhor, Ele está dizendo, nós recebemos a salvação. Então, mas aquele que está dormindo dentre os mortos, aquele que está no sono da morte ali ao lado. Então não pode ser assim. É essa a palavra. Tá? As pessoas que são de Cristo Jesus. Então realmente Ele fala, realmente nós todos somos crucificados diante do Senhor. Então realmente nós somos pessoas que verdadeiramente buscamos diante do Senhor Deus. Essa é a realidade. Nós precisamos levantar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que já não sou mais eu quem vive. O Cristo vive em mim. Então isso que eu tenho aqui em mim é somente uma casca. O que agora está aqui dentro de mim? É o Espírito Santo, o Senhor que está vivendo em mim. Eu só sou uma casca. É por isso que nós, se estamos vivendo pelo Espírito, nós precisamos agir em Espírito. Então nós vivemos pelo Espírito, o Espírito age em nós. Então nós precisamos viver conforme o Espírito que está dentro de mim. Se olharmos em 1 João, capítulo 1, versículo 6, realmente quem habita em Cristo, ele precisa realmente agir conforme o Senhor. Se o Senhor ele está dentro de mim, quem diz que crê nisso? Será que o Senhor ele está parado dentro de mim? Não, ele está agindo. Será que o Espírito Santo está parado? Não, o Espírito Santo ele trabalha. Ele age através da palavra, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso pensamento. Então agora esse Espírito Santo que está dentro de nós, nós precisamos viver conforme Ele. Nós precisamos agir conforme o Espírito Santo. Então quer dizer que nós precisamos viver conforme o Espírito Santo. Então dói o ouvido, ouve a mesma coisa, mas não podem pensar que é somente para deixar de lado. Então se for desse jeito continuamente, pode passar a eternidade que não vai mudar. Então, se vocês souberem que vocês estão com uma grande doença, vocês não vão ficar ali tomando somente analgésicos, falar, vai que alguma hora passa. É assim? A doença vai complicando cada momento mais. Você vai se esforçar para curar. Não vai comer coisas ruins. Vai evitar de fazer coisas ruins. Vai realmente se exercitar, vai tentar tomar os remédios necessários. Vai se esforçar para poder melhorar. Então, como homem interior dentro de nós, realmente para se fortificar, existe um trabalho a ser feito. Então, o Senhor ele já disse que nós somos aqueles que estamos mortos para os nossos pecados. Nós agora somos vivos diante do Senhor. Então, eu preciso ser morto diante do Senhor. Então, os desejos da carne, eles nos tentam, fazem várias coisas. Mas eu preciso falar o quê? Eu estou morto. Então, me desculpe, mas eu estou morto. Eu já sou morto, eu já fui sepultado. Então, quando você é sepultado, você não fala nada, você não existe nenhum desejo a se cumprir. Então, tinha aqueles desejos de dominar o mundo, mas não tem mais. Você já morreu, eu já fui sepultado, eu morri com o Senhor Jesus, eu fui sepultado com Ele. Então agora uma nova vida, quer dizer, uma nova esperança, um novo objetivo de vida. Quer dizer que uma nova personalidade, tudo novo, o Senhor Ele permite novo. As coisas velhas já passaram, agora veja, tudo se fizeram novas. Para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, nós precisamos nos renovar. Todos os dias nós precisamos nos renovar. Então, se nós olharmos nossa igreja, no início, a nossa igreja toda, ela era bem pequena. Então ela briga, realmente tem dificuldades. Qualquer coisa, eles querem brigar, eles querem discutir, gritam um contra o outro. Mas agora não é mais, agora é tudo silencioso.
Agora todos estão pensando, como é que eu posso viver diante do Senhor? Então, se olharmos o clima da igreja, é por isso que nós conseguimos agora no mundo todo, realmente em 78 países diferentes, nós mandamos os missionários. Somente aqui no nosso país nós temos 221 igrejas. Então, por volta de 780 igrejas que estão no mundo afora. Não dá para contar todas. Como? Como que fizemos isso? Quer dizer que a nossa igreja, para enviar aqueles missionários, como que tem que fazer tanto trabalho? Isso não acontece automaticamente. Existe um sacrifício dos irmãos, realmente sacrificarem a vida até a morte. Existem aqueles que se esforçam até o fim, aqueles irmãos que estão orando para esse trabalho. É incrível, é incrível. Então, como é que isso, uma criança consegue fazer isso? Precisa crescer em fé para que isso aconteça. Então, realmente, mas no meio disso, ainda tem pessoas que são crianças. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, se elas crescerem, tiverem o coração unido, claro que podem fazer um trabalho muito maior do que agora. Então, de qualquer forma, vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 3. Logo depois de Gálatas, Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios, capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Segundo as riquezas da sua glória. Então, o Senhor Deus, realmente Ele permitiu que o Senhor Jesus, Ele realmente viesse para este mundo realmente conforme a sua palavra. É por isso que Ele está no meio de nós, é por isso que nós estamos cheios da graça, cheios da glória do Senhor Deus. Então quer dizer que agora Ele está falando, a abundância. Tá? Segundo as riquezas da glória que concede, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então o apóstolo Paulo ele está orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Então, realmente, através do Espírito Santo, que vos possais ser fortificados. Possam vencer o domínio da carne, vencer este mundo, vencer o poder do diabo. Então, para que isso aconteça, você precisa estar forte. Ou se nós olharmos uma criança pequena, ela pode vencer o mundo, ela pode ir para o exército, ela pode fazer o quê? Então, uma criança é muito fraca, não consegue proteger o próprio corpo, não consegue fazer nada. Então, ela precisa ser forte. Então, para ser forte e ser cheio do Espírito Santo, são os mesmos significados. Então, quer dizer que o homem interior precisa ser forte. Então, precisa ser fortificado. O homem interior, corroborado. É por isso que em Efésios ele fala que você precisa ser o quê? Ser corroborado. Corroborado com poder. Poder de quem? Do Senhor. Você precisa o quê? Estar forte, firme. Então, se vir uma pequena tentação, você ser derrubado. Uma pequena dificuldade, você não sabe o que faz. Então, falando em questão de exército, é como se fosse um soldado que não está treinado. Para você vencer contra o inimigo. Então, uma pessoa pode vencer contra 1000, contra 10.000, realmente conseguem. Por quê? Porque é uma pessoa treinada. Uma pessoa treinada realmente consegue vencer um batalhão inteiro. É por isso que se olharmos as forças especiais, eles conseguem fazer um grande trabalho. Então, mas quando eles estão treinando, eles vão de helicóptero e são jogados no meio do deserto. Então, para comer planta ou qualquer animal, inseto que eles verem, eles se esforçam quase morrendo para que eles possam se acostumar e possam vencer e enfrentar qualquer tipo de situação ou ambiente que for. É por isso que na Coreia as pessoas dizem que a marinha derrota e enfrenta fantasmas. Então, isso é somente uma piada, mas nós não lutamos neste mundo, mas nós somos exércitos do Senhor. Nós precisamos ser um exército forte para que isso aconteça. Esta palavra também não foi dita para as pessoas especiais. O Senhor ele disse para todos os cristãos.
É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Então, ele disse para os irmãos da igreja de Corinto: realmente, vós que sois como uma criança, que estão presos na carne. Então, já recebeu a salvação faz tempo, dizem que têm a fé, estão julgando as outras pessoas, mas ao ver do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto ainda são como crianças. Então, realmente é grande agradecimento eles terem recebido a salvação, mas eles são como crianças. No que eles agem na criança? Eles estão em contenda, brigando, não conseguem sair nem do pecado. Então, como que pode dizer que estão, eu estou desse lado ou você é desse lado? É por isso que ele está falando, realmente, ainda que são como crianças. Então, nós precisamos crescer um pouco mais para que nós não sejamos iguais às pessoas da carne. É por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós olhamos o Senhor Jesus. Ele veio a este mundo e teve todo um processo de crescimento. Se olharmos na palavra de Lucas, capítulo 2, versículo 52. A sabedoria do Senhor Jesus, ele foi crescendo mais e mais nas pessoas. Nós olhamos na palavra de Lucas, diz que quando o Senhor Jesus era como criança, realmente está escrito sobre como que o Senhor Jesus foi quando criança. Então quer dizer que quanto mais o conhecimento e o tamanho do Senhor Jesus ia crescendo, mais amoroso ele ficava diante do Senhor Deus. Então, durante 30 anos. Então, como um ser humano. Então, ele viveu durante 30 anos da sua vida. Quer dizer que se torna uma pessoa madura nesse momento. Tomar uma árvore precisa passar mais ou menos 3 anos para que comece a dar frutos. O animal também ele precisa crescer para que possa chegar num momento onde ele possa ter filhotes, possa estar totalmente maduro. O homem também. Realmente o Senhor Jesus, quando ele veio como homem, teve um momento onde ele precisava se amadurecer. É por isso que nós também precisamos ir crescendo. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos acreditando no Senhor, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, nós estamos junto do Senhor. Tudo isso é porque nós estamos em uma unidade. Então, nós precisamos ser uma unidade. Então, nós temos a mesma fé, a mesma esperança, nós temos o mesmo objetivo de vida, nós vivemos pelo mesmo Espírito. Então, nós precisamos ser um só, não é? Não podemos ter o coração dividido. Então, nós precisamos nos tornar em uma unidade da fé. Então, nós podemos ver que quando é reunido esse grupo seleto, então quer dizer que nós também vamos nos aperfeiçoando. Então, ele está dizendo realmente para que nós possamos chegar ao quê? Como um varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o Senhor ele está falando que são homens crescidos. O Senhor Jesus é um Senhor que não precisa mais crescer. O Senhor já cresceu o suficiente. Então, enquanto nós mais vamos crescendo, realmente todo o nosso formato precisa chegar até estar completo diante do Senhor Deus, aperfeiçoando cada momento mais, até chegarmos à perfeição do Senhor. Então, está muito bem registrado aqui. Então, a partir de agora, é para que nós não sejamos mais crianças. Então, quanto mais nós vamos crescendo, nós já não somos mais crianças. Nós não somos pessoas que fomos para a carne. Então, nós não podemos cair aos desejos deste mundo.
Então nós já não iremos mais ser derrubados para as coisas deste mundo. Então se nós olharmos as crianças, as crianças estão brincando na rua, estão com fome, e vem um senhor e fala: ei, criança, eu vou te dar algo para comer. E ele vai e segue. Então a criança não sabe se ele é um sequestrador, se ele faz bem ou mal. Então, só de fazer um pouquinho bem, a criança nem questiona. Ela só fala: vou atrás e vou receber ali. Então, realmente, se olharmos espiritualmente, uma pessoa não sabe nem se isso é mal para ele ou não. Realmente, só de fazer um pouquinho bem, ele cai nessa tentação. Então, sabe como o diabo ele é tão inteligente? Ele é tão astuto. Então, se o diabo ele aparece com o formato de diabo, quem é que iria segui-lo? Ninguém vai segui-lo. Então, ele aparece com o formato de um anjo da luz, como se fosse ajudar aquela pessoa. Então, as pessoas elas caem nessa tentação. Então, quer dizer que caem nessa enganação. Então, nessa sagacidade. Então, até as pessoas que receberam a salvação, se forem fracas, e elas são tentadas dessa maneira. Até uma pessoa que cresceu na vida de fé, se tiver alguma coisa assim, então você precisa pensar: será que essa pessoa é uma pessoa realmente? Precisa desconfiar, porque essa pessoa não está ouvindo. Quando você cresce espiritualmente, realmente toda a enganação, todas as coisas do mundo realmente precisa ser derrubado. Você não é derrubado, você não é puxado de um lado para o outro pelas essas enganações. É por isso que você precisa crescer espiritualmente. Então, se você não crescer espiritualmente, realmente você se perde. Você está crescido espiritualmente, quer dizer que você está cheio, você está realmente crescendo cada momento mais. Então, algumas vezes eu falo, então realmente o Senhor, Ele olha o nosso formato espiritual. O Senhor, se Ele fosse tirar uma foto da nossa vida espiritual, realmente qual o formato que iria aparecer? Então, essa câmera que nós temos agora, realmente Ele mostra do jeito que é o nosso formato. Mas o Senhor, Ele está fotografando o nosso interior, o nosso lado espiritual. Outra pessoa vai ser como que uma criança. Outra pessoa vai estar tentando andar, engatinhando. Outro que ainda não cresceu nada. Tem outras pessoas que devem ser incríveis diante do Senhor Deus. Cada pessoa tem um formato diante do Senhor. Então, mas qual será o nosso formato diante do Senhor? Tente imaginar. Se eu fosse uma pessoa crescida, ia ser ótimo, não é? Então, quando nós refletimos a nossa vida na palavra, nós podemos perceber isso. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz realmente: quando eu estava pensando, era como uma criança. Eu compreendendo o que eu agia, era como uma criança. Então, mas agora eu me tornando um adulto, um homem crescido, eu larguei o menino. Então, o apóstolo Paulo, esse é o testemunho dele. Ele disse: eu também tinha um momento que eu era pequeno. Tudo que eu pensava, tudo que eu falava, tudo que eu compreendia, em tudo que eu agia, era como uma criança. Mas agora, sendo crescido, já abandonei essa criança. Então, nós também precisamos conseguir falar dessa maneira. Mas vocês possuem confiança para dizer isso? Então, antes eram crianças, mas agora é uma pessoa já crescida. Então, agora abandonou a criança dentro de si. Então, quando nós olhamos para a criança, nós pensamos: quando era menor eu era assim. Nós podemos pensar assim, não é? Vamos procurar Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Anda como filhos da luz. Então, no outro tempo erais trevas. Então, antes de recebermos a salvação, somos trevas. Quer dizer que as trevas é a morte, é o domínio do diabo. Então, mas agora somos a luz no Senhor. Então, agora recebemos a luz da vida. O Senhor é a luz. E agora nós somos filhos da luz.
Nós agora, como filhos da luz, precisamos agir no Senhor. Então, isso é a ordem do Senhor. Então, antes que nós vivíamos no meio das trevas, será que agora podemos agir como das trevas? Porque agora nós somos salvos, nós estamos na luz. Então, precisamos agir como filhos da luz. Então, como é que você age como um filho da luz? Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você possa estar agindo como um filho da luz. Você possa agir de forma correta. Então, para andar como filho da luz, para agir de forma correta, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se olharmos em Filipenses capítulo... Depois de Efésios, olhamos em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos procurar essa palavra também. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Então, agora, realmente precisa ser sem mancha, precisa ser irrepreensível e sinceros. Porque neste mundo é uma geração corrompida, perversa, não é mesmo? Então, este mundo todo está totalmente já corrompido, devastado. Porque eles vão contra o Senhor, eles vão contra a verdade. Então, essa geração pecaminosa, corrompida. Então, nós, como filhos do Senhor Deus, sem manchas, estamos sendo manifestos como a luz. Então, no meio dessas trevas, nós estamos como a luz. Porque o Senhor Jesus disse que nós somos a luz. Então, o Senhor Jesus é a luz e nós recebemos a luz dele para iluminar. Então, se olharmos a lua recebe a luz do sol para que possa resplandecer. Em alguns momentos, parece que ela está no minguante, ou outras vezes ela está lua cheia. Então, como é que isso funciona? Então, quando o sol pega somente a metade, ela brilha somente a metade. Então, parece o quê? Parece um olhinho sorrindo, pequenininho ali. Uma luz fraca, quando está Mas quando o sol está completo, pegando diretamente na lua, fica como uma luz cheia. Então, como está recebendo a luz do Senhor, iluminando ao mundo. Como isso deve ser bom? O Senhor, Ele disse que nós somos a luz do mundo. Então, nós precisamos agir como filhos da luz. Então, agora nós jamais podemos viver como filhos da desobediência. Então, nós não podemos viver como nós vivemos no meio das trevas. Então, antes nós éramos trevas, mas agora somos luz. Nós não podemos esquecer. Então, agora nós não somos mais pessoas que vivemos no meio das trevas. Então, agora, como filhos da luz, para vivermos de forma adequada, como é que nós devemos fazer? Então, pela minha força não adianta. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo, através da graça do Senhor, eu preciso me esforçar para que possa estar preenchido. Então, quando uma pessoa está saudável, o trabalho que ela não conseguia fazer, ela pode fazer agora. Então, quem é saudável não tem medo de nada. Consegue levantar coisas pesadas, consegue lutar contra malvados e vencer. É por isso em Efésios capítulo 2, versículo 5, está nos dizendo. Então, como Cristo tem nos amado, então agora nós precisamos estar aqui no amor. Então, como o Senhor, Ele nos amou, nós precisamos agir em amor. Então, nós precisamos estar agindo no amor. Já que nós recebemos a luz do Senhor, nós precisamos agir como filhos da luz. Então, isto é a ordem do Senhor.
Se olhamos em João capítulo 6, versículo 1, disse que quem está dizendo que está no amor, mas não tem a comunhão, então realmente ele está realmente mentindo, porque se eu quero estar em comunhão com o Senhor, eu preciso estar na luz. Então como é que se eu estando nas trevas posso estar em comunhão com o Senhor que está na luz? Então realmente é impossível isso. Então para eu estar em uma comunhão correta com o Senhor, eu preciso estar na luz. Então eu preciso estar no meio da verdade. Eu preciso estar obedecendo a palavra. Eu preciso estar neste meio para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Do que adianta eu gritar por aí dizendo, eu estou em comunhão com o Senhor, mas eu estou no meio das trevas? Então, antigamente tinha uma pessoa que quando nós pedíamos para testemunhar, ele testemunhava muito bem. Ele testemunhava parecendo que todas as pessoas se encantavam. Mas quando eu olhei depois, era um caloteiro. Era um estelionatário. Então, o diabo também sabe muito bem como fazer um testemunho. Então, tinha uma irmã que testemunhava muito bem. Então, realmente, cada igreja realmente chamava ela para que ela pudesse testemunhar na frente das irmãs, no grupo de irmãs. Ela ia em várias igrejas para testemunhar. Então, mas depois olhando, era tudo uma bagunça. Não tinha nada de certo ali. Então, falar, quem é que não consegue falar? Então, me desculpem. Então, eu não estou dizendo para vocês não testemunharem. Então, quando estiverem testemunhando. Então, o testemunho tem que ser algo real, que se manifeste na sua vida. Então, é por isso que para agirmos em luz, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós somos filhos da luz. Quer dizer que precisa ser manifesto como a nossa vivência diante do Senhor. Hoje eu irei pregar somente até aqui. Então, se nós comemos muito de uma vez, não tem como digerir tudo, não é? Então, pouco a pouco, pouco a pouco. Então, parece que é a mesma palavra, parece que são palavras similares, mas nós precisamos continuamente aprender. Aprender e aprender. Para que assim, quanto mais difícil nós estivermos, mais próximos estamos do Senhor. Pode ser que hoje o Senhor ele chegue aqui. Nós não sabemos quando o Senhor está para chegar. Mas quando nós estivermos diante do Senhor, para que nós possamos estar, para sermos irrepreensíveis, sem manchas, sem fraquezas, que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Não é verdade? É por isso que agora nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor irá nos ajudar. Mas se eu estiver parado, viver do jeito que eu quero, o Senhor ele vai brigar comigo. Então realmente eu não posso viver do jeito que eu bem desejar. Não ter mudança alguma na vida. Com certeza se você viver pela vontade do Senhor Deus, o Senhor irá ajudar. Nesse último momento nós precisamos acordar a mente. Agora, como filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver de forma adequada. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos desejar mais a graça diante do Senhor. Não para somente estar cheio do Espírito Santo, nós precisamos aprender como estar cheio, não é? É por isso que eu quero continuamente pregar essas palavras. Então, a pessoa, ela ouve essa palavra de domingo, e ela ouve de forma online. E depois, sabe a gravação? Então, uma irmã disse que já ouviu segunda, terceira vez no dia. Então, ela vai na quarta-feira para ouvir a palavra novamente. Então, é incrível, continuamente. Porque assim a palavra vai ser transcrita em seu coração. Não vai se tornar uma pessoa que ouve e esquece. Então, a nossa memória, ela é falha às vezes, não é? Então nós precisamos ouvir de novo. Tentar relembrar as nossas memórias. Então, dentro de nós, a palavra do Senhor Deus. É por isso que a palavra possa ser conexa e possa ser realmente frutífera dentro da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama.
Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado. Por conta de nossas obras malignas, nós éramos inimigos diante do Senhor Deus. Mas o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos amados. E nesse tempo restante, Senhor, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver no meio da sua graça, para a sua glória. Que o Senhor possa nos sustentar em nossas dificuldades e fraquezas. Que através da sua verdade e seu poder e sua misericórdia o Senhor possa nos sustentar. Senhor Deus Pai, ainda nos faltam muitas coisas, nós ainda somos fracos. Nós não sabemos distinguir as coisas deste mundo. Tem muitos momentos que nós vivemos por conta da nossa carne, mas que o Senhor possa sustentar o nosso espírito, Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar através da sua graça, possa nos preencher através da sua palavra, para que nós possamos viver de forma correta, de forma apta e digna diante do Senhor Deus, como seus filhos. Que o Senhor permita para que nós possamos vencer este mundo, possamos vencer a nós mesmos, que nós possamos vencer o diabo, e nós possamos vencer, sermos vitoriosos como filhos do Senhor Deus. Que nós todos possamos estar preparados para podermos estar diante do Senhor Deus, que está logo para retornar. Que o Senhor possa nos cuidar e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.